Olha só, a gente vai ter um El Clássico na final, 2 semifinais, 2 vitórias gigantescas e o palco tá montado. Mas o mais interessante é que a forma como cada time chegou lá, nossa, conta histórias completamente diferentes. E é isso que a gente vai desvendar agora. Então, fica a pergunta, né? Como é que se chega numa final de El Clássico? Ah, é fácil só ganhar a semifinal, mas não é bem assim. O como se ganha é aí que está o segredo de tudo. A resposta é essa aqui, ó, com 2 vitórias que são, na verdade, a representação de 2 filosofias de jogo que não podiam ser mais diferentes. Pensa assim, de um lado, a força bruta, do outro, uma precisão que é quase cirúrgica. Beleza? Vamos botar os pingos nos is. De um lado, o Barcelona passou por cima do Athletic Clube, um 5-0 sem dó. Do outro, o Real Madrid, num jogo pegado, venceu o Atlético de Madrid por 2-1. Os placares estão aí claros, né? Mas, sozinhos, eles não contam nem metade da história. E é agora que a coisa fica boa de verdade, porque quando a gente mergulha nos números, nas estatísticas gerais, a gente vê 2 planos de batalha completamente diferentes se desenrolando ali no gramado. Vamos começar pelo Barcelona. Cara, olha esse número, 79% de posse de bola. 79. Isso não é só controlar o jogo, isso é sufocar o adversário, tirar o ar dele. A estratégia é muito clara, dominar, cansar o outro time e passar por cima. Agora, vira a chave completamente. Olha o Real Madrid. Eles tiveram menos posse de bola que o Atlético, só 45%. O que isso nos diz? Que é um time que fica totalmente confortável sem a bola, esperando, na moita, o momento certinho de dar o bote. E essa tabela aqui, nossa, ela conta uma história incrível sobre eficiência. Vamos lá, o Barcelona fez 5 gols, mas a expectativa, o tal do XG, era de só 2, ou seja, um aproveitamento absurdo. O Real Madrid também foi eficiente, mas o número mais maluco é o do adversário dele, o Atlético. Eles tinham uma expectativa de mais de 2 gols para fazer, só 1. Isso é muita chance desperdiçada. Seja por falta de calma na hora H ou, claro, por mérito da defesa do Real, que estava numa noite inspirada. E se você achou aquilo impressionante, olha só esse gráfico de pressão. O Real Madrid sofreu 22 chutes do Atlético. 22! É muita coisa. O time sobreviveu a um bombardeio. E, ao mesmo tempo, foi super econômico no ataque. Precisou de só 8 chutes para ganhar o jogo. Já o Barça, com aquele domínio todo, chutou 13 vezes para construir a goleada. Mas olha que curioso, no meio de tanta diferença, de estilos tão opostos, tem um número que é exatamente igual. Tanto o rolo compressor do Barcelona quanto o Real Madrid super resistente criaram 3. Exatamente 3 grandes chances de gol. A diferença, claro, foi o que cada um fez com essas chances. Bom, já falamos do time como um todo, né? Agora vamos botar a lupa nos jogadores, porque foram as atuações individuais que realmente deram vida a essas estratégias tão diferentes no campo. E a gente começa com um duelo brasileiro de peso. De um lado, o Rafinha, que simplesmente comeu a bola pelo Barcelona, fez 2 gols, deu uma assistência, um dos caras do jogo, sem dúvida, um impacto absurdo. Do outro lado, o Vini Júnior, que naquela semifinal específica teve uma atuação mais quieta, sabe? Sem participar diretamente dos gols do Real Madrid. E essa comparação aqui mostra perfeitamente a diferença de contexto. O Rodrigo foi o cara da vitória para o Real Madrid, decisivo. Fez o gol que selou a classificação. Já o Lamine Yamal, a joia do Barça, entrou quando o jogo já estava 5-0. A fatura estava liquidada. Ele entrou só para sentir o gostinho. A mesma lógica vale aqui. O Ferran Torres foi quem abriu a porteira para o Barça. O gol dele deu o tom do que viria a ser a goleada. Enquanto isso, no Real Madrid, o jovem Gonzalo Garcia teve um papel muito mais tático, de segurar a onda, de se movimentar, mas sem balançar as redes. Mas em todo grande jogo, em toda grande vitória, sempre tem um cara que rege a orquestra, né? Um maestro. Aquele jogador que é a cara do time em campo. E nessas semifinais não foi diferente. Pelo Barcelona, esse cara foi o Fermín López. Ele foi o arquiteto da goleada com 1 gol e 2 assistências. Um monstro. Já no Real Madrid, o pilar foi o Federico Valverde, o motor do time pura raça, que também marcou 1 gol e deu uma assistência decisiva. Um foi o gênio da criação, o outro foi o coração da resistência. Então, juntando tudo isso, a gente chega na analogia perfeita, na imagem que resume como esses 2 gigantes chegam para disputar o título. Essa frase aqui da análise original define o Real Madrid com uma perfeição assustadora. Um atirador de elite. Pensa nisso. Ele aguenta a pressão,
aguenta o bombardeio do adversário e quando tem uma mísera chance, uma só, ele vai lá e com uma precisão cirúrgica resolve o problema. Então, para fechar a conta, a gente tem aqui duas filosofias que levaram à vitória. De um lado, o estilo rolo compressor do Barcelona. Te domina com a posse de bola, te sufoca com o volume de jogo e te esmaga. Do outro, o estilo atirador de elite do Real Madrid. Aguenta a pancada, se defende como ninguém e é mortal quando tem a chance. E tudo isso nos leva à grande pergunta para essa final. No El Clássico, quem leva a melhor? A força bruta, avassaladora do rolo compressor ou a precisão fria, calculista do atirador de elite? Bom, a resposta a gente só vai ter dentro de campo.